Muito bom dia ou boa tarde, depende da hora e do local que está a ver o vídeo. Espero que esteja tudo bem consigo, com a sua família e que Deus tenha abençoado a sua vida. Amém? Hoje vamos estar aqui a ler a passagem do Gênesis, capítulo 22, e meditando sim nesta passagem. E de certo que Deus, como tem me ensinado aqui, a presença, e tem me ensinado também como é a obediência, o que é a esperança, o que é preservar ou perseverança na fé. Também Deus quer falar o mesmo consigo do outro lado, o que é a fé, o que é fazer sacrifício, o que é perseverar na fé, o que é ir até o fim na fé. E Deus quer falar consigo através dessa passagem. Amém? Então, no capítulo 22 do Gênesis, a palavra diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Glória a Deus. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e junto foram para Berseba, onde fixou residência. Glória a Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. A sua promessa não falha. E eu creio também que hoje Deus tem uma conversa íntima para cada um de nós
e que tenha essa promessa. Irmãos, eu tive o cuidado de fazer essa leitura do capítulo 22, de 1 a 19, porque o sentido aqui é que nós possamos ler e entender, interpretar bem o que é que Deus quer nos falar aqui. Mas aqui nós vemos a passagem de que Deus chamou Abraão e pediu ele para ir até o monte onde Deus vai mostrar esse monte e ele faça em sacrifício o filho dele. Mas é engraçado também que antes nós lemos de que Deus chamou o Abraão e disse que vai prover um filho para ele e para sua esposa, apesar da idade, amém? Apesar da idade, mas que eles vão ter um filho e que dos seus filhos vão ter muitos descendentes, amém? Mas aqui no 22 nos traz uma certa confusão, entre aspas, confusão na mente humana, quando o mesmo Deus que disse que ia dar o descendente através desse filho é o mesmo Deus que pediu esse filho para ser sacrificado. É claro que para um pai é um pouco confusão, mas nós vejamos aqui quando um homem é firme com Deus, quando um homem tem fé em Deus, o que é que ele faz? Abraão, quando ouviu a voz de Deus, ele não discutiu, ele não ficou ali na confusão, mas será que eu devo ir? Será que eu não devo ir? Ele não fez ou nem questionou a Deus a perguntar, mas por quê? O Senhor me deu um filho e disse que desse filho vamos ter descendente e agora o Senhor está me chamar para sacrificar. Ele não fez essa questão. Não fez essa questão a Deus. O que é que ele fez? Ele pegou no menino, diz aqui no verso 2, toma teu filho, teu único filho, Isaque. E ele, no verso 3, preparou o menino, pegou no mais 2 servos e foi até ao monte para sacrificar. Ele foi. Irmãos, aqui nós vemos a disponibilidade que o Abraão tinha para Deus. Ele estava disposto a sacrificar o seu único filho. Claro que ele já tinha outro filho com Agar, mas esse era o propósito. O seu único filho, Isaque, era através do Isaque que vinha outro descendente. Mas ele estava disposto a sacrificar mesmo assim a vida do Isaque para Deus. Agora, por que? Nós vamos compreender. Mas aqui nós vemos a disponibilidade que ele dispôs para Deus. Isso é muito importante. Será que nós estamos com essa disponibilidade para a vida de Deus? Quando nós dizemos eu sou, ou eu sou de Deus, ou eu tenho fé em Deus, será que nós estamos com essa disponibilidade? Aqui nos ensina que ele estava disposto a sacrificar o seu único filho. Amém? Depois, o segundo ensinamento que aqui esta passagem nos traz é a obediência que o Abraão teve quando ouviu a voz de Deus. Porque muitas das vezes nós ouvimos a voz, mas nós não queremos obedecer à voz. Nós ouvimos a voz, mas nós não queremos obedecer. Aqui nós vemos que Deus chamou ele e ele levantou-se de madrugada e disponibilizou juntamente com seu servo, com Isaque, para ir até ao monte. Então a primeira coisa, estamos dispostos para sacrificar algo para Deus. E segundo, ouvir a voz de Deus e ser obediente a essa voz. E traz uma terceira, que através da fé vem a esperança. A esperança vem através da fé. Então Abraão aqui, ele disse, por isso que eu fiz a questão de ler esta passagem de 22 até 19, irmão, para que nós possamos a meditar. Nós vemos que aqui no verso 2, a palavra diz assim,
toma teu filho, teu único filho Isaque. Em 3, ele obedeceu, fez obediência a essa voz. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada e tendo preparado seu jumento junto com seus servos e também tomou seu filho. Irmão, depois de essa obediência, ele caminhou pela esperança. Aqui no verso 5, nós vamos entender aqui esta passagem, quando Abrão disse, então disse a seu servo, esperai aqui com jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. É engraçado que o Abrão sabia muito bem o que ia fazer lá no monte, mas o rapaz não sabia. Então o Abrão disse para o seu servo, esperai aqui, nós havemos de voltar. Olha a confiança, irmão. Quando você anda com Deus, quando você tem fé, não importa o lugar que você vai, mas você sabe que vai voltar, porque Deus está contigo. Então, quando Deus está contigo, a força que você tem é a força da confiança. E aqui nos mostra que Abrão, ele tinha a esperança que ele tinha em Deus e a confiança que ele tinha, ele sabia que ele ia lá com o rapaz, mesmo sacrificando, então Deus há de ressuscitar o rapaz, mas ele tinha confiança de que ia voltar. Glória a Deus. Então, quando nós pusemos essa confiança em Deus, irmão, não há obstáculo que nos abala. Por quê? Porque mesmo que nós sacrificamos algo, mesmo que nós fazemos algo pesado, que para vista humano isso não é normal, mas nós sabemos que nós já de receber a confiança de Deus, nós já de receber a recompensa, irmão, a recompensa de Deus. Amém? Então, aqui nós vemos que a terceira coisa é a esperança que ele tinha em Deus. E essa esperança torna forte a fé. Quando você tem uma forte esperança em Deus, uma forte fé em Deus, você vai com a confiança. Onde você vai, você sabe que vai voltar, porque Deus é que te leva e Deus é que traz de volta. Oh, glória a Deus. E Abrão sabia que ia voltar, porque ele disse ali no verso 5 que para o seu servo, esperai aqui com jumento, esperai aqui, eu e o rapaz havemos de voltar. Oh, glória a Deus. Isso é que é a confiança em Deus. Isso é que a confiança, isso é que chama-se de fé. Porque a fé é algo que você sabe que vai receber, mas ainda não é visto, mas você tem a certeza que vai receber. Amém? Aqui nos traz também uma quarta lição de que a fé que o Abrão tinha quando ele diz assim, olha, eu não tenho cordeiro, eu não sei onde está o cordeiro, mas Deus proverá. Oh, glória a Deus. Irmãos, quando nós temos confiança e quando nós temos fé em Deus, nós sabemos que nós vamos receber algo. O mundo não sabe, mas nós sabemos. Eu sei que eu vou receber algo de Deus, porque eu tenho fé e tenho esperança em Deus. Você sabe também que vai receber algo de Deus, porque você tem fé e tem esperança. E quem tiver fé e esperança em Deus, há de receber, porque Deus tem uma promessa, e aquela promessa Deus vai até o fim. Amém, irmão? Aqui nos ensina que através da fé, mesmo nós não tendo algo, mas nós sabemos que nós vamos receber, porque Deus, Ele proverá. Aqui a palavra diz, aqui no verso 8 diz assim, quando o filho colocou uma questão aqui, Isaac perguntou ao pai, nós temos lenha, temos fogo, mas nós não temos cordeiro, onde está? E o Abrão respondeu com toda a confiança, Deus proverá para si, meu filho. Oh, glória a Deus. Deus proverá para si, meu filho. Irmãos, isto é confiança em Deus. Isto é andar com Deus. Isto é fé em Deus. Amém? Irmãos, continuando aqui,
nós vemos também a perseverança da fé que o Abraão teve ou que tinha em Deus. E isso nos ensina muito como é que nós devemos perseverar até o fim com a nossa fé. Porque nós vemos aqui no verso 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, amém? Ali edificou Abraão um espaço, edificou o altar, sobre ele pôs a lenha, preparou tudo, amarrou o seu filho e pôs em cima para fazer o sacrifício. É claro que dói para um pai, mas ele estava tão confiante que perseverou naquela missão que Deus deu. Olha, sacrifica o seu filho. Ele chegou lá, preparou o altar, preparou a lenha, pegou no seu filho, amarrou o filho, pôs em cima para sacrificar. Irmão, vamos ver o que aconteceu a seguir? Olha a perseverança. Olha o que nós devemos fazer. Manter firme na fé. É fácil, Ney? Não sei. Mas eu vou perseverar. Irmãos, aqui não é o que nos mostra a palavra. Se formos até Marcos 40, a palavra nos diz o seguinte, que Jesus estava a fazer o ensinamento no monte, depois e saiu de um lugar para ir até o outro, e quando houve aquele grande temporal, os seus discípulos disseram: Senhor, o Senhor não tem problema que nós moremos aqui? O Senhor não preocupa com isso? Porque Jesus estava tranquilo, a dormir, não é? Estava tranquilo a apanhar o seu coxinho, não é? Então, o que acontece? Acontece que os seus servos ficaram tão apavorados com aquele temporal, com aquela tempestade, e começou a tremer de medo. Começou a tremer de medo, irmão. Mas a palavra nos diz aqui no Marcos 40 que Jesus, ele levantou e disse: mas por que vocês estão com medo? Qual é o vosso problema? Vocês não têm autoridade. Como é que não têm fé? E viu aqui a falta da fé, a fome, irmão. Porque a falta da fé nos traz fome também. Então aqui, quando Jesus levantou, ele acalmou a tempestade e disse: vocês não têm fé. Vocês têm pouca fé. Então aqui nós vemos a persistência ou a perseverança da fé que o Abraão teve. Ele não teve falha. Porque a palavra diz que a fé que falha na hora da provação é uma fé incrédula, ou seja, incredulidade. Nós não perseveramos até o fim porque nós não cremos. Mas aquele que crê, aquele que tem fé, aquele que confia no Deus, ele vai até o fim. E aqui nós vimos que ele amarrou o filho, edificou o espaço, estava tudo preparado, irmão, para sacrificar, porque ele perseverou e ele queria ir até o fim. Então, irmãos, ali em 10 diz assim: estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar. Cutelo, creio que é faca ou serra ou qualquer coisa que ele tinha lá para cortar o menino. Quando, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Chamou ele 2 vezes e ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça. Glória a Deus. Mas Deus viu ali a persistência dele, que ele perseverou até o fim, até que mandou o anjo a chamar ele e dizer: olha, não faça nada ao menino, porque eu já vi que você é um homem de confiança. Não é? Então que nós também tenhamos essa confiança, que um dia Deus possa nos dizer assim: olha, não vale a pena provar mais nada, a mim já chega. Eu sei que você tem confiança em mim, eu sei que você confia em mim, e Deus vai proverá. Deus proverá na sua vida quando Deus vê que a sua confiança vale a pena. Amém? Muitas das vezes acontece que nós pedimos algo e nós não recebemos porque a nossa confiança é fraca, irmão. A nossa fé é fraca. Nós não estamos a ponto nem sequer de chegar à aprovação. E aqui nos ensina que Abraão, ele foi até o fim porque ele confiou no Deus.
Ele confiou em Deus e ele estava disposto a sacrificar o seu único filho, a dar a Deus. Mas ele sabia que ele ia receber em volta, porque no 5 ele diz que nós, havendo adorado Deus, voltaremos para junto de vós. É esta confiança que nós devemos ter quando nós dizemos: eu vou até lá, mas eu voltarei. Eu vou fazer isso, mas eu vou receber em dobro. Eu vou porque o meu Deus me chamou. Eu ouvi a voz, eu vou ser obediente. Oh, glória a Deus. Amém? E depois, ali é que vem a vitória. A vitória da fé. Porque quando o Abraão pegou no seu filho para sacrificar, na hora do sacrifício, ele até levantou a mão para sacrificar o filho, ouviu a voz do céu a dizer: Abraão, Abraão, para, não toca no menino. Por quê? Em 12, então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça. É isto que nós temos que entender aqui, irmão. A fé que nós devemos, é a fé que persevera, é a fé que nos traz a esperança, é a fé que nos faz ser obediente, é a fé que nos faz levar e fazer o sacrifício. Porque nós somos o corpo de Cristo. O primeiro a ser sacrificado é o nosso corpo. Muitas das vezes nós não levamos isso em conta porque nós não cremos num Deus vivo. Nós não cremos num Deus que merece o nosso sacrifício. E no fim também nós pagamos os castigos e nós recebemos aquilo que nós merecemos. Porque você não está capacitado para ser aprovado. Você não está aprovado para ser sacrificado. Você não está aprovado para ser obediente. Você não está aprovado para perseverar na esperança da fé. Você não está aprovado para perseverar até o fim. E você não pode receber a vitória de Deus. Amém, irmãos? Então, nesta passagem tudo nos mostra por que muitas vezes nós somos cristãos, mas somos fracos. Por que muitas das vezes nós somos cristãos, cremos num Cristo vivo, mas nós não temos poder de nada? Por que nós somos cristãos e nós não somos vitoriosos? Nós não temos prosperidade na vida. Porque nós não persistimos, porque nós não vamos até o fim, porque nós não somos obedientes, porque nós não sacrificamos a nossa fé, porque nós não ouvimos a voz de Deus, porque nós não seguimos e perseverar e crer que Deus proverá. Esta é a forma com que nós somos fracos na fé. Esta é a maneira com que nós não somos vitoriosos na vida de Cristo. Esta é a forma com que nós somos fracos na perseverança da fé, irmãos. Amém? Então, tudo isso nós perguntamos: será que você está disposto a sacrificar algo na sua vida? O único que é aquilo que você tem mais precioso, você está disposto a sacrificar para a vida de Deus? Isso é a tua consciência que fala consigo à parte. Porque muitas das vezes você pergunta: mas por que, meu Deus? Por que Deus não me deu? Por que Deus não me dá a mesma coisa que dá também para Joana, ou para Manela, ou para Mário? Por que a vida deles prospera e a minha não? Irmão, você está disposto a fazer o mesmo sacrifício que ele ou ela fez? Você está disposto? Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Você está disposto a ir até o monte e fazer esse sacrifício? Você está disposto a deixar que Deus proverá? Ou você mesmo está com pressa de fazer algo? Amém, irmãos? Então, muitas das vezes, e esta lição é importante quando Deus prova a fé de Abraão, para que nós também possamos um pouco comparar com a vida de Abraão e dizermos: nós não estamos preparados espiritualmente para ir até ao fim. Amém? Mas quem capacita os seus servos é Deus. Porque Deus não te chama porque você está preparado. Deus não chama aquele que está capacitado.
Deus não chama aquele que já proverou na vida. Deus não chama aquele que está pronto. Mas por que você está a dizer isso, Ney? Porque Deus chama aquele que não está preparado para ele capacitar da maneira dele e preparar para ser. Amém? Quando aqui nós vemos todo esse sacrifício, o Abraão, ele tinha tudo na vida. Abraão tinha riqueza, Abraão tinha tudo. Se for a vida moderna agora, Abraão era um homem rico que não necessitava de nada, mas tinha falta de algo. Não tinha filho. Abraão não tinha filho. Então nós vemos na perseverança que ele fez até o fim, porque Deus testou a vida dele e Deus foi dando aos poucos. Primeiro deu um filho com Agar e depois deu um filho com a sua mulher Sara, que já tinha 90 anos de idade. E o mesmo filho que Deus deu, Deus fez uma promessa sobre a vida dele. Através desse filho vocês vão ter muitos descendentes. Mas Deus chamou o Abraão e disse: olha, eu quero que você sacrifique esse filho para mim. É claro que vai ser uma confusão, mas ele levantou-se de manhã, preparou as coisas dele, chamou os seus servos, preparou o seu jumento, chamou Isaac e foi. Quando chegou no caminho, ainda o menino perguntou: mas pai, nós temos fogo, nós temos lenha, e onde está o cordeiro? O Abraão disse: Deus proverá, meu filho. Deus proverá. E continuou, preparou o camado para o holocausto, preparou a lenha, preparou o altar, marou o filho, pôs lá, o seu único filho. E ele certamente estava a perguntar: eu não estou a entender o propósito de Deus. Eu não estou a entender porque que Deus me deu esse filho e ele está a me mandar a sacrificar. Mas ele permaneceu lá, irmão. Na hora que ele levantou a mão para sacrificar o filho, ouviu outra vez. Por isso é que nós temos que estar ciente na voz de Deus. Porque hoje, irmão, nós não ouvimos muitas vezes a voz de Deus. Porque nós não estamos conscientes e nós não estamos atentos. Mas ouvimos outras vozes. Porque se formos até o Gênesis, meus irmãos, nós vemos que a primeira voz que Adão e Eva ouviu foi a voz de Deus. Amém? Mas depois eles ouviram outra voz, que é a voz do serpente. Amém? E a voz do serpente desencaminhou ou desviou da primeira voz, que é a voz de Deus. E nós hoje ouvimos a voz do vizinho, ouvimos a voz do Facebook, ouvimos a voz da Joana e do João que estão a faltar respeito um ao outro do Facebook, mas nós não estamos dispostos a vir a ouvir 20 ou 30 minutos da palavra de Deus, que é a voz de Deus. Amém? Não é Deus está a usar a minha voz aqui, mas é a palavra de Deus. Você está disposto a 20 ou 30 minutos sacrificar do seu tempo para ouvir essa voz? Não, irmão. É por isso que muitas coisas passam ao lado. O seu sacrifício da fé passa ao lado, a sua obediência passa ao lado e a sua esperança da fé passa ao lado e a sua previsão que Deus podia estar a prever algo para si também passa ao lado. Por quê? Porque você não está a ouvir a voz de Deus, você está a ouvir outra voz. Então a voz de Deus passa ao lado, irmão. Esta manhã, Deus está a dizer assim: vem aqui e começa a prestar atenção. Vai começar a ouvir a minha voz, porque Abraão ouviu a voz de Deus e levantou da madrugada. Você, quando ouve a voz de Deus, está disposto a levantar de madrugada também? Você está disposto? Você, quando ouve a voz de Deus, está disposto a ir até o monte que nem sabe qual é o caminho, mas Deus já direcionou e disse: olha, eu vou te mostrar. Você não sabe, mas eu vou te mostrar. A palavra diz que depois de 3 dias, ao terceiro dia, disse no verso 4, erguendo Abraão e viu lá longe, o lugar que Deus estava a indicar. Mas ele não sabia para onde. O Abraão foi caminhando pela fé.
foi caminhando pela fé. Irmão, entendemos agora porque que muitas das vezes nós não somos abençoados, porque que muitas das vezes nossa vida não está bem, a nossa vida está cheia de guerra, está cheia de confusão, está cheia de mau bênção dentro da nossa casa, é confusão, guerra com esposa, esposo, é matança, é briga, é separação. Sabem por quê, irmão? Porque nós ouvimos outras vozes, mas a voz de Deus passa ao lado. E nós não perseveramos, nós não temos obediência, nós não conseguimos ter a esperança, porque a voz que nos passa na nossa mente, ele nos confunde, ele nos distrai e ele nos afasta de Deus. Esta mensagem Deus quer dizer, a partir de hoje, começa a ficar mais atento, ouve a voz de Deus, escuta e seja obediente, porque Deus tem algo para proverar na sua vida. Mas para isso você tem que ser obediente, você tem que ter esperança, você tem que ouvir, você tem que obedecer, você tem que ir até o fim, porque a vitória está no fim, não está no começo. Amém, irmãos? A vitória de Deus está na perseverança da sua fé. A vitória de Deus não é de um dia para o outro, porque Deus tem o seu tempo e você tem o seu tempo. O seu tempo não é tempo de Deus. Amém, irmão? Então Deus quer falar consigo. Deus quer te dizer, preste atenção, começa a ouvir a minha voz e andar no meu caminho. Então, oramos aqui sobre esta palavra. Eu creio que Deus já tocou no seu coração e que Deus já tem falado consigo e que Deus já transmitiu a mensagem através da minha voz. Amém? Vamos orar, irmão. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, Pai. Venha a nós o vosso reino, seja feita conforme a sua vontade, meu Pai. Nos ensina a caminhar no seu caminho, Pai. Pai, nos perdoa por muitas vezes nós ouvimos as vozes que passam ao redor, as vozes da vizinhança, as vozes do Facebook. Pai, todas as vozes que possam nos distrair e distanciar da voz do Senhor, Pai. Venha nos ensinar a ouvir a sua voz, Pai. Nos segura pela mão, Pai. Nos leva até o monte, Pai. Fala conosco, Pai. Mostra-nos, sim, a nossa santidade e nos ensina a caminhar na sua santidade, Pai. Pai, porque a sua palavra diz que o que o Senhor tem preparado para a nossa vida é algo bom, algo perfeito e algo agradável, Pai. A sua palavra também nos afirma que o Senhor é o único que conhece o nosso caminho, Pai. Pai, nós pedimos nesta manhã que o Senhor venha abençoar a nossa vida, venha abençoar a nossa casa, venha abençoar a nossa família, Pai. Nos ensina a caminhar no seu caminho, que é bom, perfeito e agradável, Pai. Um caminho curto, Pai. Um caminho que não é larga, mas um caminho estreito que muita gente, infelizmente, não vai conseguir entrar, Pai. Pai, nos segura na mão e nos deixa entrar no seu caminho, Pai. Pai, não está fácil neste mundo, Pai, porque a sua palavra disse que este mundo já é um mundo de maligno, Pai, mas nós estamos aqui e nós não pertencemos a este mundo, Pai. Nos ajuda, Pai, nos capacita, Pai, nos ensina a fazer a sua missão, nos ensina a ser obediente, nos ensina a ouvir a sua voz, nos ensina a perseverar e ir até o fim, Pai, e nos ensina a ter a vitória também. Em nome de Senhor Jesus Cristo que nós pedimos, Pai, e nos perdoa por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas, Pai. Em nome de Jesus que nós pedimos e nós agradecemos também, Pai, por aquilo que tem feito, pela proteção que o Senhor tem feito na nossa vida até agora, Pai, e que aquele também que o Senhor está a proverar para a nossa vida, que nós possamos receber em nome de Jesus. Amém. Amém.